Olá, caro estudante, professor Valdivino aqui mais uma vez, falando agora um pouquinho do profeta menor Malaquias. É o último profeta do Antigo Testamento, nosso último livro do Antigo Testamento. Após a voz de Malaquias, segue-se um silêncio de 400 anos, sem profecias, voltando a ser retomada a profecia de Deus, a palavra de Deus, quando João Batista aparece no cenário do Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículo 3, a voz que clama no deserto, que veio preparar o caminho para o Senhor. Mas esse profeta Malaquias, o seu nome significa mensageiro de Deus. Ele é muito importante conhecermos a sua mensagem. Ele profetizou muito sobre o Messias. Tem muitas passagens escatológicas, messiânicas nesse profeta. Mas o que nos chama muita atenção, ele é muito importante conhecermos a sua mensagem. Ele profetizou muito sobre o Messias. Tem muitas passagens escatológicas, messiânicas nesse profeta. Mas o que nos chama muita atenção, ele é muito importante conhecermos a sua mensagem. Ele profetizou muito sobre o Messias. Tem muitas passagens escatológicas, messiânicas nesse profeta. Mas o que nos chama muita atenção nesse profeta, que é um profeta pós-exílico, um profeta que estava profetizando agora para o povo judeu, depois do cativeiro de 70 anos na Babilônia, ou chamado exílio babilônico. Agora que eles retornaram para Jerusalém, construíram o templo, até que enfim construíram o templo. As mensagens de Ageu e de Zacarias são mensagens de exortação para eles construírem o templo. Agora o templo está construído no período agora de Malaquias, mas o que acontece nesse momento que o profeta aparece é um desleixo com a obra de Deus, um relaxo com a obra de Deus. Continuavam pecando, eles abandonaram a idolatria, mas agora seguiram por um outro caminho, que era o relaxo com as coisas de Deus. Não se importavam com o culto que eles ofereciam a Deus. E tudo era na base de troca. Eles queriam ser abençoados por Deus, mas não cuidavam com zelo das coisas de Deus. E o profeta então vai trazer da parte do Senhor mensagens muito duras para eles. Vai dizer que Deus não tinha prazer nesse culto que eles estavam oferecendo, que seria melhor que eles fechassem a porta do templo e fossem embora, porque eles estavam oferecendo animais imundo, impuro, o quebrado, o roubado, o machucado. E quanto aos preceitos das normas de seguir para todos esses rituais, eles ainda diziam, mas que canseira é fazer essas coisas para Deus. Eles reclamavam de Deus, eles chamavam Deus de Senhor, chamavam Deus de Pai, mas não honravam a Deus como Pai e nem como Senhor. E o profeta então traz mensagens de repreensões para eles, quanto ao momento que eles não devolviam na casa de Deus os dízimos, vários dízimos, que era o concerto que Deus tinha com eles, a aliança que ele tinha com eles. E eles reclamavam, o profeta diz, vocês estão então roubando a Deus. E eles reclamavam para Deus, mas em que nós estamos roubando? Ou seja, em que nós estamos em falta? Essa aliança era uma aliança feita com os judeus, que eles tinham que fazer a manutenção dos levitas, a manutenção do templo, que dependiam dessas ofertas e desses dízimos que eram entregados ali na casa de Deus. E eles não estavam fazendo isso. A casa de Deus era o lugar que iria abençoar, era o lugar onde Deus iria se manifestar, o lugar que Deus receberia as orações,
sacrifício dos pecados, mas eles estavam desprezando por completo a casa de Deus. Então, o profeta Malaquias, a sua mensagem é uma mensagem de repreensão pelo relaxo com o culto prestado a Deus. E também a barganha, querer fazer barganha com Deus, como eles estavam fazendo, parece até os nossos dias. Querem fazer barganha com Deus, querem dar alguma coisa para Deus, mas antes querem receber também coisas materiais. Esse é uma rápida passagem sobre a história do profeta Malaquias. Até mais.